Olá pessoal, eu sou o Pacete, host do Tech for Business, o podcast e videocast da Sonda, que fala sobre tecnologia, negócios e vários outros temas relacionados. E hoje o nosso papo é sobre tecnologia, sustentabilidade e uma série de outros subitens que estão nessa conversa, que pode parecer ampla, mas ela está no nosso dia a dia do negócio, do corporativo e, sobretudo, da tecnologia. E hoje eu recebo o Reinaldo Goto, Chief Compliance Officer na BRF. Ele tem uma trajetória bastante interessante quando a gente fala de gestão de crise, de culturas corporativas, e hoje ele, além da BRF, ele tem outras atribuições bem interessantes. Primeiro, Reinaldo, obrigado pela presença aqui no Tech for Business. Eu que agradeço muito, é uma grande honra para mim, Pacete. Gostaria de agradecer também o pessoal da Sony, especialmente a Juliana aí pelo convite, né? Acho que vai ser um papo bem bacana. A gente já fez um esquenta aqui nos bastidores, falando um pouquinho da nossa conversa e um pouquinho da trajetória do Reinaldo. Para além, Reinaldo, da BRF, hoje você usou um termo ali de militância, que eu gostei bastante, né? Quais são as suas outras atuações? Bem, eu trabalhei antes da BRF, que já estou há quase 6 anos, né? Eu trabalhei também 21 anos na Siemens, mas eu também, né, estou bastante engajado em outras iniciativas, né? Então, me sinto bastante orgulhoso, né, de estar desde o começo da estruturação do Pacto Global das Nações Unidas aqui no Brasil, né, na ICC, e atualmente também sou Project Manager do B20. Né? O B20, para quem não sabe, né, é o braço da business, né, de negócios, né, que vai fazer as recomendações para o G20, que é sediado esse ano no Brasil, que vão ter os encontros dos presidentes e dos primeiros ministros agora em novembro desse ano. Dá uma dimensão para a gente hoje do que é o Pacto Global e já traz um pouquinho de uma nomenclatura que a gente, aqui no Tech for Business não utiliza tanto, mas cada vez mais, que são as ODS, né? Ou os ODS. E dá um contexto para a gente do que a gente está falando. Pacto e aí as ODS. Bem, as Nações Unidas são um órgão bastante complexo, né? Na verdade, ele tem diversas agências, né? As agências mais famosas, ou vamos dizer assim, as mais tradicionais, né? Unicef, por exemplo, né? Que olha um pouco mais para as crianças, né? O Acnur, que é o Alto Comissário das Nações Unidas, né? Para refugiados, também é bastante famoso, né? O PNUD, ou o UNODC, que trabalha um pouco com a questão de combate a drogas, a violências. E dentro dessas diversas agências das Nações Unidas, né, houve um chamamento no ano 2000, né, do então secretário-geral Kofi Annan, para que a iniciativa privada se organizasse e se engajasse também nos temas de sustentabilidade, né? Então, foi lá que ele fez uma provocação que as empresas deveriam se unir num grande pacto, vamos dizer assim, tá? Para justamente olhar os 10 princípios que naquela época, tá? Era o que norteava as Nações Unidas, e aí iniciou-se, né, o Pacto Global das Nações Unidas, né? O pacto, ele, entre vários temas, vamos dizer assim, tá, ele se tornou bastante famoso por, em 2015, promover a chamada Agenda 2030. Né? Acho que todo mundo deve ter escutado um pouco sobre a Agenda 2030. E dentro dessa Agenda 2030, né, definiram-se 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Né? São 17 objetivos que deveriam ser atingidos até 2030, né? Dentre eles, por exemplo, né, o ODS 16, que é paz, né, e também tem a questão do combate à corrupção, né, a erradicação da fome, equidade de gênero, por exemplo, que é o ODS 5, né? Então a gente chamou, vamos dizer assim, tá, alguns dos objetivos com números específicos, né? O ODS 17, que fala de parcerias também, tá? Então é dentro desse arcabouço, vamos dizer assim, que o pacto se tornou bastante famoso também desde 2015. É interessante, a gente está gravando em 2024, temos um pouquinho menos de 6 anos aqui para a agenda. Sempre que eu falo da agenda, eu acho interessante mostrar que precisa dessa organização, né? Os desafios que a gente tem do ponto de vista planeta, sustentabilidade, envolve organizações, entidades, empresas. Não dá para ser cada um com a sua iniciativa, né? Não, essa sua observação é bastante importante, né? Porque a gente, né, já passou um pouco da metade do prazo, vamos dizer assim, tá? E infelizmente a gente não chegou perto ainda, né, de estar na metade de atingimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, tá? Por isso que, né, nas últimas conferências globais que a gente tem participado, tá, a gente tem falado que estamos na década da ação, né, ou da realização, porque no começo foi muito mais uma discussão sobre os objetivos em si, né? Hoje, né, nós tentamos mensurar bastante mais, né, a efetividade, vamos dizer assim, da implementação desses objetivos, e sabemos que existem bastante coisa ainda para ser feita, né?
Felizmente, a tecnologia ela é, né, uma ferramenta fundamental dentro dessa agenda também, né? Não só para acelerar, mas para garantir que esses objetivos também sejam atingidos. Vale lembrar que a tua formação é engenharia, então acho que conectar a tecnologia aqui faz bastante sentido. Vamos entrar nesse ponto, tecnologia e sustentabilidade, né? Que a gente costuma até separar às vezes, mas não dá mais para separar. O que você observa de impacto da tecnologia no que a gente está chamando de sustentabilidade, ainda que seja um termo muito amplo? Eu acho que a beleza também dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que foram definidos não só os objetivos, mas também algumas metas bem claras relacionadas a cada um desses objetivos, né? E obviamente, né, uma das maneiras bastante importantes para a gente conseguir medir e aferir essas metas é através da tecnologia. Eu acho que a tecnologia ela permeia, né, assim como a sustentabilidade permeia todos esses objetivos, tá? A tecnologia vem ajudando também, né, muitas indústrias, né, a atingir esses objetivos. Temos uma discussão bastante complexa, na verdade, atualmente também, né, com o desenvolvimento da inteligência artificial, que é uma realidade atualmente, tá? Mas também a gente tem, inclusive, algumas discussões, Passetti, com relação a se a tecnologia ela também não vai aumentar um pouco também a desigualdade, né? Então, e várias nações, inclusive, né, a Comunidade Europeia, né, a OCDE, que é um outro fórum também eu participo, e agora também nós estamos discutindo isso dentro das Nações Unidas também, tá? É como não só utilizar a tecnologia para esses desenvolvimentos, mas também tomar um pouco de cuidado, tá? Para que justamente, né, essas tecnologias elas não aumentem um pouco mais as desigualdades que existem. Sabe o que é interessante e super relevante esse ponto que você falou do efeito colateral? A gente toma muito cuidado para tratar a tecnologia aqui, não ou é ruim ou é bom. Não é isso, assim, não tem vilão, não. É sobre tem efeito, tem impacto e tem uma discussão aqui. Exato. Vamos falar sobre esse efeito colateral, assim, a tecnologia trazendo os desafios de ampliar a desigualdade. Como, assim, como que isso pode acontecer e o que pode agravar essa situação caso a gente não faça alguma coisa? Eu acho que todo mundo que faz desenvolvimento de tecnologia, né, já percebeu que a gente pode, infelizmente, copiar os nossos próprios vieses inconscientes que a gente tem como seres humanos dentro das próprias ferramentas tecnológicas, né? Então, obviamente, né, eu acho que a tecnologia ela sempre tem nos ajudado, tá? Mas ela também vai poder tirar empregos, vamos dizer assim, tá? De uma parte da população um pouco mais vulnerável, né? Então, isso é uma realidade, eu acho que está dado que é uma realidade, tá? Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos pensar em outras soluções que vão justamente, né, conseguir incorporar essa população, vamos dizer assim, tá? Um pouco mais no ambiente de trabalho, tá? Dou alguns exemplos, né, das nossas próprias ferramentas, tá? Eu acho que a gente tem utilizado a tecnologia de uma maneira bastante assertiva, inclusive na área de compliance, né, para fazer as comunicações, né, inclusive com chatbots para os nossos funcionários, né, para que eles se sintam mais acolhidos, né, e façam as perguntas que muitas vezes são muito repetitivas, né, através dessas ferramentas tecnológicas, né. Nós também temos utilizado muito a tecnologia, né, para fins de rastreabilidade, que é outro tema acho que bastante caro, bastante importante, e que tem nos ajudado bastante também, tá? Então acho que são alguns exemplos positivos, mas também com esse cuidado, vamos dizer assim, tá? De ao implementar a tecnologia, né, a gente não deixar para trás também ninguém e também, né, não aumentar necessariamente essas desigualdades, né? Durante o Fórum Econômico Mundial de Davos teve uma pesquisa divulgada ali e o ponto era, aliás, inteligência artificial e desigualdade era uma discussão muito presente, é muito presente, mas que mostrava exatamente isso, a capacidade dos países de se readaptarem, se reinventarem. Sim. Ou muitos países que talvez não consigam nem aproveitar o lado positivo e de impacto de negócio da inteligência artificial. Sim. E nesse ponto específico, né, Passetti, eu acho que um outro ponto que nós prestamos muita atenção, e acho que o Brasil ele ainda não capturou toda essa oportunidade, né, é num dos ODSs que fala sobre infraestrutura e desenvolvimento de indústria resiliente, tá? Eu acho que esse tema se tornou ainda mais latente hoje em dia, né,
com relação às mudanças climáticas e às catástrofes que a gente tem observado, tá? Então, acho que a única certeza que a gente tem é que nós vamos ter outros problemas climáticos, né, como que nós estamos sofrendo, infelizmente, esse ano no país também. Tá? E nós temos que ter uma infraestrutura que seja resiliente, que vá, né, suportar isso, ou que seja rapidamente recuperável, né, para que se restabeleçam os negócios. Tá? Eu acho que o Brasil ele tem uma demanda bastante grande, né? Ele tem crescido ainda graças ao agronegócio, mas ele por si só ele não vai garantir necessariamente o nosso futuro. Tá? Então, acho que a gente tem ainda uma lição de casa bastante grande para ser feita, né? Na infraestrutura básica, né? Seja nos portos, aeroportos, até rodovias e ferrovias. O Brasil tem um déficit ainda, né? Relacionado, né? Portos, aeroportos e ferrovias, que também é uma boa oportunidade, né? Mas especificamente no ODS 9, existe essa preocupação que você trouxe, né, com relação aos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, né? E nós estamos justamente nessa característica de termos, né, quase metade da exportação brasileira, né, vindo do agronegócio, mas muito ainda baseado em commodities, né? E o ODS 9 ele fala justamente dessa transição, né, das indústrias de commodities para agregar um pouco mais de valor dentro das indústrias. Tá? Dou um exemplo simples, vamos dizer assim. Tá? Uma commodity que todo mundo conhece tá? É o leite. O leite, por si só, é um produto simples. Né? Como que você agrega valor para ele? Né? Transformando o leite, por exemplo, em queijo. Né? Você tem um processo inicial de transformação ali, com uma mão de obra um pouco mais especializada que um processo de industrialização. Você consegue agregar mais valor a ele? Claro, né? Transformando queijo, por exemplo, em pizza ou em pão de queijo, né? E aí, o ideal seria que nós não exportássemos ou importássemos, né, as matérias-primas básicas, tá? Uma outra brincadeira que a gente sempre fala assim, o Brasil é o maior exportador de café do mundo, né? Mas nós chegamos ao absurdo de importar cápsulas de café. Né? Não tenho nada contra, né, os produtores de cápsulas de café, tá? Mas o Brasil ele deveria deixar de exportar meramente as commodities, né, para agregar mais valor na sua indústria, tá? E transformando, né, essa indústria de commodities em uma indústria de maior valor agregado. Isso está especificamente, né, no ODS 9. Né? Se a gente olhar lá o objetivo 9.5, ele fala claramente, né, que para que sejam agregados valores, né, para que não aumente ainda mais essa desigualdade que a gente estava discutindo. Tá? Porque a gente sabe que, né, ficando único e exclusivamente no mercado de commodities, tá? Você não consegue necessariamente ter empregos de qualidade, né? Você não consegue ter uma indústria mais desenvolvida, tá? E, obviamente, tá? Você vai continuar ainda, né, com uma concentração bastante grande de renda também. O exemplo das commodities também ele é importante porque mostra a complexidade dessa conversa, né? A gente está discutindo ao mesmo tempo um modelo econômico, a gente está discutindo uma reengenharia do ponto de vista de tecnologia, essa questão das culturas, o exemplo da cápsula é interessante, né? Do que a gente importa, do que a gente exporta. Vamos trazer um pouquinho tecnologia e sustentabilidade para uma quase para o individual, um pouquinho o dia a dia das pessoas. Rastreabilidade aqui é um tema bem interessante, né? Até pela indústria que você representa. Por que rastreabilidade é um tema chave nessa conversa de tecnologia e sustentabilidade? O que é esse conceito, mas o que ele já mudou na forma de consumir? A tecnologia, ela é essencial e principalmente num país como o Brasil. Né? O brasileiro ele tem algumas características bastante interessantes. Nós somos muito engajados nas redes sociais, né? Somos muito atentos, sim, com relação aos temas de sustentabilidade. Né? Nós, por exemplo, tá, da BRF, que estamos no mercado de consumidor, a gente sabe, né, o quão atento ou quanto está aumentando a atenção, inclusive, dos nossos consumidores com relação a de onde que vem o produto, qual é o impacto desse produto. Né? E também nossos clientes, né? Nossos clientes globais, né? Nós somos o maior fornecedor, né, das redes de fast food aqui do Brasil. Né, são redes internacionais, que eu não preciso mencionar necessariamente o nome delas, tá? Mas que também nos exigem essa questão da rastreabilidade. Tá? O core, vamos dizer assim, então, a principal parte da nossa indústria tá, na proteína animal de aves e suínos, tá? Que não necessariamente tem um impacto muito grande na questão de desmatamento, né, ou áreas
né, um pouco mais sensíveis, tá? A Só gente que está falando de cultivo controlado. isso, em regiões, vamos dizer assim, tá, que um pouco menos sensíveis. Mas nós somos, se não o maior, um dos maiores consumidores de grãos, né, justamente para alimentar os nossos animais, tá? Então nós somos grandes consumidores de soja, milho e sorgo, né, que tem que vir necessariamente de regiões que não promovam o desmatamento ilegal, tá? De regiões com as devidas Ou certificações. seja, a tua responsabilidade ela vai ampliando, como se fosse uma Isso. pedrinha no lago, né? Exatamente. Ela vai ampliando. E não só os nossos clientes internacionais, mas os nossos consumidores, tá? Ele não quer consumir um produto que está, né, promovendo, por exemplo, desmatamento ilegal na Amazônia, né? Então eu tenho que certificar que os meus fornecedores, né, ou toda essa rede, tá, ela seja rastreável, né, para que eu entenda que eu não estou fomentando necessariamente, né, esse desmatamento ilegal, né? Como que eu faço isso? Só necessariamente com tecnologia, né? Com geolocalização dos nossos fornecedores, tá? Com o processo de devida diligência, né? Com uma análise bastante detalhada com quem são esses nossos produtores, da onde que nós estamos comprando esses grãos e de quem são os nossos parceiros, tá? Obviamente, fazer isso no papel, vamos dizer assim, tá, de uma forma analógica, seria impossível, né? Então, por isso, nós investimos bastante recursos, né, nessa questão da rastreabilidade também. Só o exemplo da rastreabilidade já traz uma série de caixinhas aqui. Eu vou trazer uma dúvida que está muito relacionada à parte importante do nosso público, que trabalha diretamente com tecnologia. Quando a gente fala de rastreabilidade, né, você deu o exemplo de geolocalização, mas eu poderia trazer aqui cloud, eu poderia trazer próprio blockchain. Sim. Quais são as tecnologias ou os conceitos de tecnologias que tornaram essa rastreabilidade possível? Isso é interessante, tá, Passetti? Porque às vezes a gente pensa também em tecnologias muito sofisticadas, né, ou disruptivas, que são necessárias, sem dúvida nenhuma são necessárias, tá? Mas no Brasil, eu diria o seguinte, tá? Se a gente conseguir investir bem no básico ainda, tá? Acho que é bastante importante, né? Porque eu vejo discussões internacionais também, né? Voltei de Paris agora, estava em Nova York no final do ano passado também. Vamos fazer sistemas, né, de RFID, blockchains, né? Eu sabia que você ia trazer o blockchain como essa ideia sim, de... né? Eu acho que o Brasil, primeiro ele tem que trabalhar no básico, né, de combater necessariamente, né, coisas que são ilegais. Então, garimpo ilegal, desmatamento ilegal, pelo próprio nome ele já diz, ele é ilegal, né? Então, assim, não vai ser com blockchain ou com RFID que você vai combater essa ilegalidade, né? Mas, ao mesmo tempo, né, que você não vai colocar necessariamente um tagzinho na árvorezinha, né, que vai ser transportada ilegalmente, né? Dentro desse conceito, inclusive, do que nós trabalhamos, né, do ODS 16, que é o combate à corrupção, a gente tem um conceito novo de Green Corruption, né, ou seja, corrupção verde, ou seja, mesmo que você vai falar assim, o desmatamento ou o garimpo ilegal são temas ambientais. São temas diferentes, tá? Mas ele está cercado por uma série de corrupções, uma série de esquemas que já são conhecidos. Porque, assim, para o cara conseguir transportar aquele minério ilegalmente, se para o cara conseguir transportar, né, aquelas árvores ilegalmente, tá? Ele teve que, infelizmente, subornar, né, alguém para que dê uma licença para ele, tá? Ele teve que usar um sistema financeiro que permitiu que ele recebesse esse dinheiro, tá? Ele teve que pagar, vamos dizer assim, tá, né, para um sistema de transporte internacional relacionado a esse processo, tá? Ou seja, essa rastreabilidade, né, ou seja, mesmo que não seja a corrupção clássica, né, de pagamento de propina, né, para agentes públicos, tá? Você vê que, né, o desmatamento e a questão da mineração ilegal, tá? Ela está cercada de mecanismos que a gente já deveria conseguir utilizar para bloqueio, né? Outra coisa também, tá? Todos eles também se utilizam de sistema de comunicação, né? Então, o que nós temos, né, trabalhado bastante, inclusive no B20 tem uma recomendação bastante grande isso, né, com relação à cooperação internacional, né,
dessas ferramentas de tecnologia internacional para compartilhamento de dados, justamente para o combate desse mal bastante grande chamado de Green Corruption. Sistemas de informação e de comunicação Isso. que, diga-se de passagem, sofisticadíssimos, né? Bastante Não só na tecnologia, mas na construção ali, né? Infelizmente, a gente tem esse ditado ruim no Brasil, né? Que no Brasil só o crime é organizado, né? Porque nós mesmos podíamos ser muito mais organizados, né? Para combate desse tipo de fraude, né? O investimento em tecnologia. Aí, olhando a parte cheia do copo, tá? O Brasil, sim, ele se desenvolveu bastante nessa questão de tecnologia, não só de prevenção à fraude, talvez muito puxado pelo sistema financeiro, tá? Mas eu acho que as outras indústrias poderiam também aproveitar desse conhecimento e desse know-how, né? Justamente para incorporar essas tecnologias de rastreabilidade, de inteligência artificial, tá? Para justamente combater a fraude, não só pela fraude, mas também para evitar perder dinheiro, né? Porque no final Tem uma discussão de negócios aqui, ela tem uma não está discussão de separada, negócios, né? exatamente. É interessante que em algumas palavras você deixou claro como que pensa o compliance aqui. É. Olha o tanto de complexidades, assuntos relacionados, tem a ver com política, tem a ver com corrupção e por aí vai. Não, tem um aspecto aqui, e aí olhando para o ecossistema aqui do Tech for Business, né? Empresas de cloud, empresas puramente de tecnologia, desenvolvedoras. Quando a gente olha, eu acho que a rastreabilidade continua como um exemplo, mas como a gente olha a expansão dessas tecnologias, ficou muito claro aqui que a lição de casa precisa ser feita. Sim. Não é adicionar tecnologia em cima de... Mas o que surgiu aqui de oportunidade para empresas que trabalham com tecnologia e para empresas que podem se digitalizar, né? Em termos de trazer uma solução, às vezes uma startup também, trazer uma solução de geolocalização. O que surgiu do ponto de vista de oportunidade aqui? Acho que existem inúmeras oportunidades e eu acho que o Brasil também tem se destacado bastante no cenário internacional com relação à transparência de dados, né? Então, o Brasil ele tem, né, grandes empresas hoje que competem com as melhores ferramentas internacionais quando você vai fazer uma busca um pouco mais sofisticada com relação à informação, né? Porque fácil a gente falar de rastreabilidade ou de devida diligência, como são essas novas normativas internacionais, tá? Mas você precisa de ferramenta para isso, tá? Você não vai ficar obter todas as informações, né? Só entrando num buscador normal, tá? Buscando palavras-chave, né? Você precisa eventualmente de robôs, né? Que vão em determinadas bases de dados, né? Com uma busca um pouco mais estruturada, tá? Observando homônimos também, tá? Analisando, né, a acuracidade relacionada a essa informação. Eu acho que tem uma discussão muito grande com relação, né, à transparência de como se obtém dados atualmente. Tá? Esse é um dos outros temas que também a gente tem no B20. Então, eu acho que muitos brasileiros observaram muitas empresas brasileiras observaram essas oportunidades, tá? E se desenvolveram muito bem relacionados a isso, ou seja, né, tendo desenvolvido soluções que cada vez mais trazem informações assertivas relacionadas a uma determinada busca que é feita. Tá? Outro lado que eu acho que também é bastante notável dentro do Brasil, tá? São empresas que conseguem analisar, né, com sistemas de Big Data, tá? Alguns certos padrões de algumas fraudes, tá? E identificar dentro de um mundo de dados, tá? Alguns outliers, tá? Que chamam necessariamente atenção para que aí, né, os profissionais da área consigam investigar com um pouco mais de detalhe. Tá? Então, acho que existem ainda, né, novas fronteiras, vamos dizer assim, tá, relacionadas a isso, como a gente falou. Tá? Acho que na área de comunicações, com os chatbots, também tem se desenvolvido bastante bem também, né, uma série de empresas. Tá? Então, acho que sim, né, acho que a gente tem bons cases de desenvolvimento. Nesse caso também, nós da BRF, nós temos um hub de fomento também para startups. Né? Atualmente, né, temos fomentado também algumas empresas que conseguem fazer essa conectividade, né? Ou seja,
esse mapeamento, né, de como que as pessoas utilizam a dark web muitas vezes para utilização de informações que podem ser fraudulentas relacionadas às nossas empresas também, tá? Então é um mundo bastante vasto para a área de tecnologia que para ser investida. Reinaldo, esse ponto do hub é super interessante, até porque eu gosto de entender um pouquinho o que está por trás do pensamento da companhia de como direcionar essas parcerias, né? Hoje, para trazer um parceiro para o hub, qual que é o seu critério? Ele é um critério baseado em tecnologia, na solução que você precisa trazer? Como que é? O Hub ele tenta responder, vamos dizer assim, perguntas complexas que nós não conseguimos necessariamente responder sozinhos, né? Então, alguns exemplos de problemas que são bastante complexos, né? Ou cuja solução é bastante complexa, né? Desperdício de alimentos, né? Desperdício de alimentos, né? É um tema, né, que atinge muito o Brasil também, tá? Acho que quase 1/3 dos alimentos produzidos no país eles são de alguma maneira desperdiçados numa cadeia longa e complexa. Então nós procuramos, né, através de parceiros entender como que a gente pode minimizar a questão do desperdício de alimentos, tá? Outra coisa é a praticidade da alimentação, né? Cada vez mais, né, nós temos uma vida, né, mais urbana, né, com menos tempo e queremos ser cada vez mais práticos também, tá? Como trazer essa praticidade para os alimentos, né? Mas ao mesmo tempo, né, com os dilemas de que eu quero alguma coisa prática, mas eu quero que ainda assim que seja saudável, né, que seja uma alimentação, né, que não agrida necessariamente o meio ambiente o mínimo possível. Você né? só vai adicionando Só variáveis na vai conta, né? complicando cada vez mais, tá? Então acho que esses parceiros eles obviamente, nós temos o nosso departamento de pesquisa e desenvolvimento, né, que são muito atentos relacionados a isso, tá? Mas o Hub também traz algumas ideias adicionais, tá? Algumas tecnologias adicionais, né, como aquilo que eu estava também mencionando, né, relacionado à rastreabilidade e a questão da fraude, né? Acho que nós fomos muito felizes com alguns parceiros da área de tecnologia, né, que trouxeram algumas ideias novas, ou estão trazendo algumas ideias novas também para a gente relacionadas a esses temas. Né? Você falou sobre desperdício, e aí aqui eu tenho uma curiosidade relacionada à vida que a gente leva hoje, principalmente nos grandes centros, né? A gente não pode generalizar pelo tamanho do Brasil, mas nos grandes centros, essa vida de conveniência. A própria BRF tem um impacto ali na sua cadeia porque tem o delivery, tem os vários mercados digitais. Aí, voltando a falar de efeito colateral. O fato de ter tudo muito acessível, rápido, de uma forma muito precisa, traz uma reflexão também sobre a nossa cultura de consumo. Né? Tem o lado bom você deixou claro aqui, Sim. né? De ser mais racional, mas estar muito acessível, ser muito prático, também tem um desafio aqui quando a gente fala de desperdício e outras coisas? Sim, tem alguns efeitos também bastante interessantes, né? As redes sociais também, elas têm mudado ou têm evoluído também bastante esse tema, né? Se a gente for olhar hoje quem a gente tem nos nossos feeds, muitas vezes, né? São pessoas que, às vezes, ensinam a gente a justamente fazer esses alimentos de uma maneira cada vez mais saudável, né? Cada vez mais voltada para as nossas necessidades, né? A gente sim passou, Passetti, por uma evolução muito grande relacionada aos deliveries, né, com uma certa discussão também, né, relacionado à qualidade de emprego dentro dessa indústria, né, mas hoje também existe um outro movimento bastante interessante das marmitas, né, tem bastante gente que ensinando fazendo marmita, né, a marmita, por exemplo, se tornou alguma coisa um pouco mais hype atualmente, né, das pessoas falando assim, né, aqui está o pacote, como que eu faço para a semana inteira, isso, aquilo, tá? E nós somos muito atentos a isso também, tá? Nós temos nossas linhas, né, de pratos prontos também, tá? Mas nós observamos também que as nossas embalagens, os nossos pacotes, eles também têm que estar endereçando ou tem que estar voltados para essa população, né, que está aprendendo ou está reaprendendo necessariamente a cozinhar de uma maneira saudável, que quer fazer lá o seu peito de frango com seus legumes, deixar preparado para a semana, né?
Lógico que eles vão lembrar das nossas marcas, da Sadia e da Perdigão para isso também, tá? Mas sim, tá? Acho que existe uma observação bastante grande relacionada a essas mudanças, essas tendências também. A essa altura da conversa, você deve estar se perguntando, Pacete, mas o que vocês foram para ODS, falou de ONU, agora você está falando de marmita, tá totalmente relacionado. E aqui, quando você fala do delivery, o desafio do trabalho, o trabalho precário, o quanto que também as empresas de aplicativos precisaram se reinventar e reajustar muita coisa, eu acho que conecta a marmita à ODS, né? Assim, o quanto que é complexo Sim. e o quanto que uma conveniência, uma tecnologia, um algoritmo vai me puxando para várias outras conversas, né? Isso é o que a gente tem discutido muito também, né? Porque normalmente quando, né, a gente fala de temas de sustentabilidade, tem até, infelizmente, piadas, né, de gente para ir abraçar a árvore, né, se mobilizar para ir lá pintar, né, uma escola, né, ou um hospital. Isso tudo é bacana necessariamente, é interessante, vamos dizer assim, né? Mas em termos de sustentabilidade, né, se você olhar, né, para aquilo que você está jogando fora indevidamente, ou vamos dizer assim, tá, aquilo que é o resíduo seu, seja na sua residência ou na sua indústria, tá? Se você colocar uma atenção relacionada àquilo ali, tá, você vai perceber bastante coisa, né? Que talvez você está perdendo dinheiro, primeira coisa, tá? Então que você poderia aproveitar um pouco melhor aquilo ali, tá? Que os seus hábitos eles poderiam ser um pouco diferentes, tá? Porque você vai olhar ali, tá? Você tem só um amontoado, né, de caixinhas de delivery na sua casa, você vai falar assim, poxa, será que é isso que eu quero mesmo para minha vida, né? Será que meus hábitos também não podem mudar um pouco relacionados a isso, tá? E aí pouco a pouco, acho que você vai percebendo necessariamente, tá, onde que você pode ir atuando, não só na sua vida pessoal, mas também na sua vida profissional, né? Ô, Reinaldo, eu vou fechar e aí também trazendo por um lado muito quase individual, né? De formação, de carreira, de mudança profissional. Acho que quem trabalha hoje com tecnologia, com negócio, de uma forma em geral, está repensando, né? O que vai ser de mim nesse futuro de inteligência artificial, de mais tecnologia. Mas conectando agora a formação de um profissional de tecnologia nesse ambiente em que a gente está discutindo as complexidades sociais, de sustentabilidade, o que precisa mudar no meu repertório? Ou seja, se hoje eu tenho que programar muito bem, eu sou um desenvolvedor, eu tenho que olhar para a solução, por que falar de negócio, falar de sustentabilidade, por que saber o que é um ODS é importante para mim? Essa vivência, vamos dizer assim, tá? E eu também, como sou engenheiro de automação, né? Acho que a gente tem a tendência necessariamente, tá? De sempre buscar sempre a informação ou as melhores tecnologias, né? Mas essa vivência é bastante importante. E o que eu sempre falo para a minha equipe é que você tem que estar muito próximo do negócio, né? Eu acho que uma das preocupações que a gente tem também, né, que a gente fala muito de inteligência artificial, né, e a inteligência artificial é uma corrida contínua, né, para que você tenha as soluções cada vez mais espertas ou mais chamadas mais inteligentes, né, ou que tenham novos desenvolvimentos, tá? Mas uma brincadeira que eu sempre falo é o seguinte: se você for né, fazer uma busca, né, relacionada a índice de ignorância, né, você vai ver que o Brasil, infelizmente, está alto, vamos dizer, nos índices de ignorância. Por quê? Tá? Porque nós também temos muita desinformação, nós temos muitas informações equivocadas que estão nas redes, né? A gente tem muitas versões, né? E hoje em dia, né, com essas discussões de fake news, né, a gente tem muitas fontes equivocadas que às vezes a gente utiliza, né? E eu acho que um grande risco que o programador, aí falando um pouco da carreira da pessoa, tá, pode correr é isso, tá? Ou seja, ficar confinado, né, especificamente, né, em um lugar fechado, né, tentando desenvolver, só coletando as informações sem ver o mundo real, né? Então, meu convite para esses programadores vão lá realmente, né, no mundo real, dá uma olhada, né, como que aquele produto ele é feito, né? Vamos dar uma olhada, tá? Como que quão complexo é o sistema logístico daquele negócio, tá? Vamos dar uma olhada, né? Como que é o sistema de distribuição do seu cliente, tá? E aí acho que você automaticamente acaba tendo melhores insights, tá? Acaba entendendo um pouco melhor, tá? Onde estão as oportunidades reais relacionadas àquilo, tá? Como a gente falou um pouco, tá? Às vezes você pode achar que o blockchain, tá? Ou um RFID vai ser a grande solução
operação do negócio e às vezes, né, infelizmente é uma câmera ou é uma outra solução um pouco mais simples, né? Obviamente, né, com a devida proteção dos dados, com necessariamente todo o desenvolvimento que precisa ser feito, tá? Mas acho que essa proximidade com relação ao mundo real e essas soluções, né, voltadas para a sustentabilidade são bastante importantes e essa seria a minha dica, vamos assim, para os programadores. Né? Reinaldo, adorei o papo, queria super agradecer. Gostou? Fantástico. Participar do Tech for Business. É a primeira vez que eu entrevisto um C-Level de compliance. É interessante, assim, eu acho que a dica que você deu aqui, a tua trajetória ilustra muito bem isso, né? Engenharia, mas que conecta... Olha o tanto de desafios que você tem de olhar no dia a dia. É comunicação, é política, é social, é desinformação. Você mencionou marcas aqui, né? Então, um olhar muito apurado também para o marketing. Ou seja, está tudo relacionado. Acho que ficou muito claro aqui, que quando a gente fala de tecnologia, sustentabilidade, mais do que ser temas isolados, eles estão muito conectados. É um grande ecossistema. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Acho que foi um grande prazer. Acho que você captou, muito da essência do que a gente vive, né? Porque até nós mesmos, na nossa profissão, nós temos alguns estigmas, né? Do tipo assim, o cara do compliance é o cara, né, que ou vai falar não, né, ou que está lá voltado para o tema relacionado, né, ao combate da corrupção. Só que hoje... O que é considerado uma empresa ética, né? Então, uma empresa ética, ou o que nós recebemos, por exemplo, né, de reclamações no canal de denúncia, é justamente esses temas também. Vocês não são éticos porque, né, vocês estão despejando dejetos no rio que fica perto da cidade. Vocês não são éticos porque vocês não tratam bem os seus funcionários. Vocês não são éticos, né, porque vocês estão consumindo muita água da cidade. Então, essa percepção, né, do que é o íntegro, do que é o ético, né, ele é muito complexo ou cada vez mais difícil. E ter essa visão um pouco mais holística até do que é o tema da integridade, acho que é bastante importante para a gente, tá? E, né, ainda mais numa sociedade cada vez mais ultraconectada como nós estamos também. Então. Muito obrigado, fica aqui, acho que a gente poderia ficar aqui em vários outros episódios, fica o convite para você voltar logo. Gostei muito da conversa, acho que a gente aprendeu bastante aqui, mas está muito claro, né? Senso crítico, ecossistema e tudo é um pouquinho mais conectado do que a gente imagina. Esse foi mais um episódio do Tech for Business, falando sobre tecnologia, sustentabilidade, entendendo um pouco das complexidades do mundo do compliance, e a gente se encontra no próximo episódio. Obrigado pela tua presença aqui.